Olá a todos, todas, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, tá? Vamos dar continuidade à nossa disciplina aqui, certo? Bom, nós ficamos na última aula, né, nosso último encontro, tá? Nossa última palestra, vamos por assim dizer. Nós iremos começar, né, a falar um pouco sobre icterícia neonatal, tá bom? Já estamos apresentando, e agora eu vou... deixa eu silenciar aqui, que é para não ter nenhum problema, né, durante a aula. Pronto, tudo certo. Vamos lá, pessoal. Expandir aqui a tela. Ok. Bom, pessoal, icterícia neonatal. A icterícia, né, e a gente já conversou um pouco sobre isso, tá? Quando nós começamos a falar, né, sobre as principais causas que levam o recém-nascido para uma unidade de terapia intensiva, tá certo? Nós começamos a falar um pouco sobre icterícia, né? Ontem nós terminamos em cardiopatias congênitas e agora a gente vai conversar um pouco mais, trazer mais algumas informações sobre a icterícia neonatal, que é algo que você vai ver muito dentro de uma UTI, tá certo? De uma UTI neo. Muitas crianças permanecem em fototerapia por conta dessas taxas de bilirrubina elevadas, tá certo? Então, novamente, só uma rápida revisão, né? Então, o que foi que a gente falou sobre a icterícia? Nós falamos que na primeira semana, todo recém-nascido, ele troca as hemácias fetais, tá? Pelas hemácias que agora são produzidas pelo próprio organismo, né, da criança e que carregam oxigênio proveniente da troca gasosa que o pulmão da criança faz, ou seja, ela deixa de depender do oxigênio materno, tá? E começa a depender do oxigênio que o próprio recém-nascido capta, né? Capta, respira, faz a troca gasosa, o oxigênio agora vai para as hemácias, né? Carreado pela hemoglobina dessas hemácias, e é uma condição diferente, né, da circulação fetal, onde, volto a dizer, o recém-nascido ele dependia do oxigênio da mãe. Ou seja, né, então, o que acontece? Essas hemácias elas vão ser substituídas, né? Naturalmente, todas as hemácias são substituídas no nosso corpo, né, num ciclo biológico que se repete semanalmente, a cada 10 dias, aproximadamente, esse o intervalo de tempo, tá certo? Que a gente tem essa substituição total, tá, das hemácias, mas essa fase ela é crítica no recém-nascido, né, por um motivo muito óbvio, né, ele acabou de nascer, ele ainda não apresenta estruturas de defesa contra esse novo meio no qual ele está inserido agora. Ele saiu do útero materno, né? E agora ele está no ambiente, no meio ambiente. Né? Agora ele saiu daquela condição, né, protegida e agora está no meio hostil, né? A falta, né, a ausência de defesas naturais, tá? Que esse recém-nascido tem. Então, por isso esse período é mais crítico. Então, olha só, toda essa troca de hemácias, ela vai acontecer dentro desse período crítico, tá certo? Por isso que essa condição, ela tem que ser observada. E quando essa troca de hemácias, essa troca toda de hemácias, ela implica no aparecimento da icterícia, então, sim, né, a gente tem que fazer a avaliação, temos que avaliar a condição dessa criança,
o grau dessa icterícia e, estando em valores elevados, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, essa criança tem sim que ficar em observação no UTI neonatal, tá certo? Sob fototerapia, para poder reduzir essa taxa de bilirrubina, tá? E de onde é que vem essa bilirrubina? Da quebra das hemácias fetais, novamente. Todas essas hemácias estão sendo destruídas, as fetais. Esse processo ocorre aonde? No baço. Então, essa quebra das hemácias, ela gera uma substância que a gente pode chamar de pré-bilirrubina. Essa pré-bilirrubina, ela vai ser metabolizada, quebrada, transformada no fígado, tá? Quando ocorre um desequilíbrio nesse processo, no recém-nascido, e essa bilirrubina, ela começa a se acumular e deixa de ser metabolizada de uma forma eficaz pelo fígado, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a impregnar a pele. Por quê? Porque tem predileção pela pele. Tá? Pele e o globo ocular. Tá? Então, você vai ver que o bebê vai ficar o quê? Amarelo, amarelinho. Tá? E aí é que você tem que levar para avaliação, para fazer os exames, e se for necessário, ele vai ficar internado em UTI. Bom, então a icterícia corresponde à manifestação clínica, a icterícia, a coloração amarelada da pele, que é a icterícia, tá? Corresponde à manifestação clínica da hiperbilirrubinemia, ou seja, da quantidade elevada de bilirrubina, tá certo? Então, essa bilirrubina, ela fica elevada, elevado bilirrubina, tá? Quando ela aumenta, ela vai fazer o que a gente falou agora há pouco? Ela vai começar a impregnar na pele, tá certo? E no globo ocular também. Ela tem frequência elevada no período neonatal, tá? E etiologia multifatorial, tá? Mas essa principal é essa que a gente falou. Essa troca das hemácias fetais pelas novas hemácias que vão carregar o oxigênio derivado da troca gasosa do pulmão do bebê agora com o meio ambiente. Bom, a maior complicação é a encefalopatia bilirrubínica, também chamada de kernicterius, tá certo? Gente, é o seguinte, quando a bilirrubina ela aumenta tanto, mais tanto, que já impregnou pele, já impregnou outros órgãos, tá? Como globo ocular, já impregnou muita coisa, e mesmo assim as taxas ficam elevadas, ela começa a impregnar de forma agressiva o sistema nervoso, tá? Principalmente o tecido cerebral do bebê. E então gera a encefalopatia, que é a doença do encéfalo, né? Encéfalo, cérebro, bilirrubínica, também chamada de kernicterius. Essa impregnação da bilirrubina no cérebro do bebê vai fazer o quê? Com que o bebê tenha um déficit neurológico, tá certo? E pode evoluir até mesmo para casos mais graves. A icterícia, por hiperbilirrubinemia, tá? Ou seja, o amarelado da pele por conta dessas taxas elevadas de bilirrubina, apresenta progressão cefalocaudal. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai começar da cabeça do bebê para os pés, tá? Apenas a estimativa clínica não é suficiente para avaliar. Com bilirrubina indireta, taxa de BI, que a gente chama de bilirrubina indireta, maior que 12 miligramas por decilitro, recomenda-se coleta da bilirrubina, tá? Bilirrubina direta. Bilirrubina indireta, pessoal, é um testezinho que ele é feito, tá? Já o próprio nome diz, tá? É uma forma indireta de você diagnosticar a bilirrubina. Ela não acontece, você não consegue mensurar a bilirrubina indireta a bilirrubina indireta não é mensurada através da coleta do sangue, tá certo? Existem meios, até mesmo existe um aparelho que ele verifica na pele, tá? Na pele, diretamente na pele, como se fosse aquele sensor da temperatura, que agora a gente está vendo muito comumente, né, entrando nos supermercados, vai ver a temperatura, bota ali na pele. Então, pronto. Existe um aparelho
que ele verifica de forma indireta a bilirrubina na pele do recém-nascido. Se essa bilirrubina indireta, se essa BI der maior do que 12, então recomenda-se coletar a bilirrubina de forma direta para identificar no sangue, tá certo? Iniciar fototerapia de alta intensidade sempre que a bilirrubina total, que é essa bilirrubina direta, tá, que a gente comentou, estiver maior do que 17 a 19 miligramas por decilitro. Colher, né, o exame ABT após 4 a 6 horas, tá? 20 a 25 miligramas colher de 3 a 4 horas, tá? E maior do que 25 colher em 2 a 3 horas. Então, olha só. Deu o exame maior do que 17 ou 19, colhe ou de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Deu 20 a 25, coleta de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Deu maior que 25, tá? Colher de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas. Mantenha a coleta de 3 em 3 horas, ou então você pode estar coletando de 2 em 2 horas. Lembrando, pessoal, que você fazer coleta de sangue recém-nascido de 2 em 2 horas é uma coisa muito complicada, tá certo? Então, geralmente, numa situação como essa, em que você tem que coletar sangue de 2 em 2 horas no recém-nascido, a melhor coisa é você instalar um PIC, tá? Vocês lembram que a gente falou isso na primeira unidade da nossa disciplina de paciente crítico 1, tá? O que é o PIC? É o catéter central de inserção periférica. Quando é que você utiliza ele? Quando você precisa, tá? Administrar medicações, você precisa fazer um acesso, tá? Profundo numa criança que está fazendo uma monitorização frequente, tá? Dentro de uma UTI. Então, se utiliza o PIC. Se for criança recém-nascido, prematuro extremo, possivelmente essa criança vai ter o seu catéter umbilical venoso instalado, tá certo? É muito traumatizante você ficar coletando sangue de 2 em 2 horas no recém-nascido, tá? Bom, se houver indicação, tá, de EST, pessoal, exsanguíneo transfusão, tá certo? Essa condição do EST, ela é muito grave, tá? Eu trouxe aqui a informação sobre o EST, do exsanguíneo transfusão, porque é uma situação onde o bebê, ele passa por uma troca, literalmente uma troca, tá? Do sangue. Você faz uma transfusão sanguínea, ela é realizada num procedimento onde é prescrito pelo médico concentrado de hemácia para o bebê, e existe uma retirada, tá? Uma aspiração do sangue do bebê e a introdução do sangue desse concentrado de hemácias. Então, é feita essa troca, tá? É um procedimento bem complexo, tá? E demorado também, tá certo? Onde você vai, através dessa exsanguínea transfusão, você espera melhorar o quadro de bilirrubina do bebê. Por quê? Porque literalmente, você está retirando aquele sangue que está carregado de bilirrubina e colocando o concentrado de hemácias no local, tá certo? E você pode perguntar, professor, mas não seria útil só colocar o concentrado para correr? Não, porque se você colocar o concentrado, você ainda permanece com aquele sangue impregnado de bilirrubina dentro do recém-nascido, tá? Colher o BT, né, de 2 em 2 horas, enquanto esse material está sendo preparado. Se for preparado, já começa o procedimento. Isso aqui quem faz é o médico e o enfermeiro, tá, pessoal? Bom, enquanto esse procedimento não acontece, o bebê tem que ficar em fototerapia de alta intensidade, mantendo a coleta de bilirrubina de 2 a 3 horas para reavaliar a indicação da exsanguínea transfusão, tá certo? Ela deve ser realizada imediatamente se houver sinais de kernicterus, de encefalopatia bilirrubínica. É como eu disse para vocês, é um procedimento muito crítico. É uma coisa que realmente você faz só em último caso. Tá certo? Complicação grave da icterícia neonatal. Bom, gente, passando, né?
Então, aqui a gente tem exemplos de fototerapia. Essa é a fototerapia simples, tá certo? Onde a gente tem aqui as lâmpadas, tá? Da fototerapia. Ela emite, essa lâmpada, pessoal, da fototerapia, antigamente ela era uma fluorescente simples, tá? Só que, é claro, com a tecnologia evoluindo o tempo todo, existem lâmpadas hoje para fototerapia que emitem uma frequência de onda mais eficaz para poder degradar essa bilirrubina no corpo do bebê, tá? Aqui você tem uma outra forma de fototerapia, que é o biliberço, tá? Esse aqui é o biliberço, onde você coloca o recém-nascido, tá certo? Esse bebezinho aqui, ele tá de fralda, não é o ideal. Por quê? Porque a luz tem que banhar todo o corpo do recém-nascido, tá certo? E aqui você tem o Bilitron, que também é uma outra forma de fototerapia, também com lâmpadas especiais que emitem frequências de onda específica, tá? Melhores para quebrar, mais eficazes para quebrar essa bilirrubina. Aqui tem uma informação importante que precisa passar para vocês. Todo bebê, né, tem uma condição erradíssima aqui, que é essa fralda, tá? Que não deveria estar aqui nessa foto. Bebê não faz fototerapia com fralda. Ele pode até estar em cima de uma fralda para poder não sujar o berço, no caso de evacuação e urina, né? Mas você não mantém o bebê com a fralda. Outra situação também importante é óculos de proteção para fototerapia. Esse aparelho aqui, especificamente, esse aqui que é o Bilitron, ele queima, tá? Ele lesiona a retina do bebê. Então, ele é bom, ele é um ótimo equipamento, porque ele realmente é eficaz para poder degradar, quebrar a bilirrubina né, da pele do recém-nascido, do bebê que está ictérico. Contudo, ele tem esse problema. A lâmpada lesiona a retina e pode cegar o bebê, tá? Então, o cuidado da enfermagem com relação a esse óculos aqui, ele tem que ser constante, tá bom? Vamos em frente. Má formação congênita do trato gastrointestinal. Nós falamos também sobre isso, tá certo? Aqui a gente trouxe 2 exemplos, tá? Vocês lembram que eu falei que a má formação congênita do trato gastrointestinal, ela conduz o recém-nascido também para dentro de uma UTI. Por quê, pessoal? Por um motivo óbvio também. Você imagine um recém-nascido com uma situação como essa, que é uma fenda palatina, ó. Essa é a fenda palatina. O lábio leporino, a má formação relacionada ao lábio leporino, ela fica só na região do lábio. A fenda palatina, ela é uma má formação que ela apresenta essa lesão aqui, tá certo? Apresenta essa malformação em toda a região do palato. E por que isso é grave? Isso é grave por quê? Isso é grave porque o bebê ele não vai conseguir o quê? Se alimentar, tá? Pode não parecer, gente, mas o movimento, tá? O movimento que o bebê ele faz para pegar o seio materno, ele é um movimento único, tá? E ele, se você descoordenar, tá? Esse movimento, se você quebrar, desarmonizar esse movimento com mamadeiras ou bico, chupeta, ou se o bebê ele nasce com esse tipo de má formação, ele nunca vai pegar um seio. O que é que vai acontecer com ele? Começar a perder peso. O que é que vai acontecer com ele? Desnutrição. Tá? Em casos graves, onde realmente é difícil você encontrar isso hoje, porque as possibilidades são muitas, tá? De você reagir a uma situação como essa. Principalmente só se for uma condição
de vulnerabilidade social muito grande, né, para os responsáveis pela criança não levarem esta criança para uma avaliação médica, ou então até mesmo dentro da própria maternidade, assim que nasce, já sair já com todos os encaminhamentos feitos para poder, né, fazer as correções e tomar os cuidados com relação a lábio leporino ou fenda palatina. Então a criança ela vai para a UTI neonatal, para a UTI neo, para ser sondada, tá certo? Receber uma sonda orogástrica, tá certo? Para ser alimentada lá, até ela ganhar peso, receber os responsáveis, né? Receberem as orientações da maternidade de como manter esse cuidado dessa criança em casa, já com todos os acompanhamentos, né? E com todos os encaminhamentos necessários para fazer, né? A correção dessa fenda palatina aqui, que é uma situação grave, tá? Que pode realmente levar a criança a uma condição de saúde precária por conta da desnutrição, tá? Porque não vai conseguir mamar de jeito nenhum. E corre um sério risco também de broncoaspirar, tá certo? Então, é sim uma condição que leva a criança para uma UTI. Bom, outras malformações. Gastrosquise, também conhecida como paraonfalocele, laparosquise ou abdominosquise. Ela é uma malformação congênita caracterizada por defeito na formação da parede abdominal, permitindo que as vísceras abdominais, como o estômago e o intestino, saiam por uma abertura. Quase sempre ocorre à direita da região umbilical. É diferente de uma onfalocele por não envolver o cordão umbilical e pelos órgãos não permanecerem recobertos, tá? Não permanecerem, desculpe aqui, recobertos pelo peritônio. A onfalocele é geralmente mais ampla e mais grave que a gastrosquise e leva, obviamente, mais a óbitos, tá? Principalmente por conta da infecção, né, generalizada que geralmente ocorre, né, levando a criança à sepse e à morte. O uso de aspirinas na gravidez, olha só, aspirinas, qual é o principal componente da aspirina? Ácido acetil salicílico. Quadruplica as chances de gastrosquise. Outros fatores que contribuem para o baixo peso ao nascer, como tabagismo, uso de drogas, né, recreativas, como álcool, tá, consumo regular de álcool, baixo índice de massa corporal e infecções geniturinárias também aumentam os riscos. Tá aí, esse aí é um exemplo de gastrosquise, tá certo? É quando as alças intestinais, ou então o próprio estômago, o bebê nasce com essa má formação exteriorizada, tá certo? Geralmente, como o texto falou, à direita do cordão umbilical, certo? Aí isso aqui é uma condição séria, tá? Também é uma condição séria, grave, que tem que ser corrigido cirurgicamente o mais rápido possível, tá? A criança vai para a UTI e vai para a cirurgia o mais rápido possível para poder fazer essa correção. Outras condições, pessoal. Atresia esofágica. Na atresia esofágica, o esôfago se estreita ou não tem saída. A maioria dos recém-nascidos com atresia esofágica apresenta também uma ligação anômala, ou seja, deficiente, entre o esôfago e a traqueia. Deficiente ou não deveria estar ali, né? Das duas, uma. No caso, comunicação entre esôfago e a traqueia é a má formação também. Você imagina a comunicação entre o esôfago e a traqueia. Então, a criança deglute o alimento e o alimento vai para a traqueia, fazendo o quê? Causando bloqueio, obstrução de vias aéreas, parada respiratória, óbito, e isso, na pior das hipóteses, pneumonias recorrentes por conta dessa aspiração de alimentos, tá certo? Essa condição anômala que ele chama, essa fístula, tá, entre o esôfago e a traqueia, ela, fístula, né, traqueoesofágica, denominada fístula traqueoesofágica. Normalmente o esôfago, um órgão comprido, semelhante a um tubo,
liga a boca ao estômago. Claro, todo mundo lembra disso em anatomia. Na atresia esofágica, a ida dos alimentos do esôfago para o estômago é retardada por aquele estreitamento que a gente falou, ou impedida na condição mais grave, quando o esôfago não tem saída. A fístula traqueoesofágica, ou seja, aquela comunicação anômala que não deveria existir entre a traqueia e o esôfago, é perigosíssima, já falamos sobre isso, porque permite que os alimentos sejam engolidos e a saliva percorram a fístula até os pulmões, causando tosse, sufocamento, dificuldade em respirar, possivelmente pneumonias por aspiração em decorrência da inalação de alimentos ou saliva. Os alimentos ou líquidos nos pulmões podem afetar a oxigenação do sangue, podem não afetam, né? Causando uma tonalidade azulada da pele, que é a cianose. Já falamos sobre isso quando falamos em cardiopatias congênitas, certo? Bom, gente, por hoje, tá? É só, tá? Aí a gente vai continuar. A próxima aula que eu vou trazer aqui para vocês, próxima apresentação que eu vou trazer aqui para vocês, ela é com relação à questão do cálculo da rediluição dos medicamentos utilizados em UTI, tá certo? A gente vai fazer vamos resolver aqui uns 3 ou 4 probleminhas, tá bom? E é para poder relembrar essa parte, porque dentro de UTI neonatal você vai trabalhar diariamente, todo santo dia lá tem rediluição de medicamento, tá bom? Então, ok. Tá, vou interromper aqui o compartilhamento. Interrompendo. Saindo. Ok, então, bom trabalho a todos e a todas, tá? A gente se encontra aí no nosso próximo encontro. Até mais.